Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Aqui é o professor Christian, seu professor de física do 7º ano. Então, nós temos agora aqui para início o movimento uniformemente variado que você vai encontrar no seu livro, no capítulo 4, tá? Então, eu espero que estejam todos bem, todo mundo esteja bem de saúde, todos na sua casa também estejam bem de saúde. E nós, alegremente, vamos iniciar o nosso conteúdo de estudo. Nosso conteúdo de estudo, como o nome está dizendo, que é Movimento Uniformemente Variado, tem a sigla MUV. Alguns livros também têm outra sigla, a gente vai ver já já. Tá? Se trata de um conteúdo que fala de movimento. Então, se trata de um assunto que fala de movimento, eu tenho aqui um carro, é uma Ferrari potente, que está com a velocidade de 10 metros por segundo, quando eu resolvo marcar o tempo para essa velocidade dessa Ferrari. Então, o meu tempo é 0 segundos. Depois de 1 segundo, eu olho para o relógio novamente, a velocidade da Ferrari está a 20 metros por segundo. Era 10, passou para 20. Depois de 2 segundos, eu olho novamente para o relógio e a velocidade da Ferrari é 30 metros por segundo. E depois de 3 segundos, eu olho novamente para o relógio e eu constato que a velocidade da Ferrari é 40 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, 0, 1, 2, 3, ou seja, é uniforme, esse tempo ele é uniforme, em 1 segundo, ele está mudando de tempo. Tá? E essa mudança de tempo uniforme está me dando uma mudança de velocidade variada. Porque primeiro é 10, depois é 20, depois é 30, depois é 40. E essa velocidade pode tanto aumentar como ela pode diminuir. Então, é nesse sentido que eu digo que o movimento é uniforme, por conta do tempo, e variado, porque a velocidade vai estar mudando a cada instante, a cada momento. Agora, eu tenho aqui para você tá, um exemplo, um vídeo, uma animação, de como você vai entender melhor essa história de movimento uniforme e de movimento uniformemente variado. Agora, nós vamos ver aqui uma simulação e comparação entre movimento retilíneo uniforme, ou somente movimento uniforme, e movimento retilíneo uniformemente variado, ou somente movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, o corpo, o móvel, o carro, ele se movimenta com velocidade constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do carro, do móvel, ela vai ser modificada, ela vai ser variada. E agora eu vou fazer aqui uma comparação. Você pode perceber nitidamente qual é dos dois veículos que está trafegando com movimento uniformemente variado, que é, responde aí, acertou quem disse que quem está se movimentando com movimento uniformemente variado é o carro vermelho, porque o caminhão, ele começa e termina o seu trajeto com a mesma velocidade. O carro vermelho, ele fica do lado do caminhão e depois de um certo tempo ele avança. Então, nós já vimos a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Tá? Então, você pode perceber naquela simulação, no slide anterior, que há uma mudança, uma variação da velocidade. Tá? E como é que eu vou calcular essa variação de velocidade? Tá? Eu tenho um nome para essa variação de velocidade? Sim, eu tenho um nome para essa mudança de velocidade. Eu tenho o nome de aceleração. A aceleração ela acontece quando a velocidade muda positivamente ou negativamente. Tá? Como é que eu vou calcular essa aceleração? Vai ser ΔV dividido por ΔT. Delta, eu já te expliquei que toda vez que a palavra delta aparece, nós vamos ter uma subtração. Delta significa dizer variação e variação quer dizer subtração. Tipo o que está aqui, VF menos VI. VF é velocidade final, menos VI, que é velocidade inicial. Dividido tudo por
ΔT. Eita, tá errado aqui, ó. ΔT. Variação de tempo. Então, é tempo final menos tempo inicial. Certo? A unidade de medida que a gente usa para a aceleração é metro por segundo ao quadrado, porque velocidade é metro por segundo. Então, metro por segundo dividido por segundo vai dar metro por segundo ao quadrado. Professor, só a fórmula assim eu não entendo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver umas questões na prática para você entender melhor. Então, está aqui no cantinho da tela a fórmula que nós vamos utilizar, que é ΔV sobre ΔT, para calcular a aceleração. E aqui no primeiro exemplo, um carro vermelho. Nesse carro vermelho, ele está parado, então a velocidade dele é 0 metros por segundo. E aí eu vou começar a contar o tempo. Depois de 1 segundo, esse carro se encontra com velocidade de 4 metros por segundo. Agora vamos para a fórmula para eu saber quanto vale a aceleração desse carro aqui. Então, a aceleração é ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade é 4 metros por segundo, a velocidade final, menos 0 metros por segundo, a velocidade inicial. Tempo, 1 segundo, e o tempo inicial, 0 segundos. Então, dá 4 menos 0, 1 menos 0, dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Por coincidência, a aceleração desse carro aqui foi igual à velocidade, tá? Então, esse resultado me diz quanto é que esse carro está acelerando no intervalo de tempo de 1 segundo. Ele faz 4 metros por segundo a cada segundo. Ele vai aumentando essa velocidade. Eu sei dizer que ele vai aumentando porque aqui o número é positivo. No exemplo aqui do carro verde, carro abacate, tá? Nós temos um carro que está a 24 metros por segundo. Aí eu resolvi marcar o tempo. Então, vou começar a partir de agora. Depois de 1 segundo, eu olhei para o relógio do carro e ele está marcando 18 metros por segundo. Então, como ele está marcando 18 metros por segundo, significa dizer que essa velocidade aqui é menor do que a velocidade inicial. Vamos para o cálculo. A aceleração é ΔV, que é velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, a velocidade final foi de 18 metros por segundo. Então, coloco aqui 18. E a velocidade inicial era de 24 metros por segundo. Então, fica 18 menos 24. E o tempo foi uniforme em 1 segundo. Então, 1 menos 0. 18 menos 24 dá um número negativo. Dá 6 metros por segundo ao quadrado negativo. O que eu posso entender dessa velocidade aqui? Essa velocidade aqui ela está diminuindo. Então, quando a aceleração for negativa, significa dizer que o carro vai parar. É isso que você pode entender a respeito disso aí. Muito bem. Agora nós vamos continuando. E eu tenho um tipo de movimento para cada tipo de velocidade e aceleração. Aliás, é para o conjunto, para velocidade e para aceleração. Não é só para velocidade, porque não é movimento uniforme. E não é só aceleração, porque eu também tenho que usar a informação da velocidade. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma velocidade positiva de 4 metros por segundo e no cálculo eu encontrei uma aceleração também positiva de 4 metros por segundo ao quadrado. Ambos, velocidade e aceleração, são positivas. Então, eu chamo esse movimento de movimento acelerado. Quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são iguais. Agora, se esse carro está indo, ele vai ter que voltar. Quando esse carro voltar, no sentido contrário da trajetória, você já sabe que a velocidade vai ser negativa. E se você fizer o cálculo e der uma aceleração negativa também, vamos ter velocidade e aceleração com sinais iguais. Então, quando está indo, velocidade positiva e aceleração positiva, o movimento é acelerado. Quando está voltando, se o cálculo der velocidade negativa, vai dar, né? Porque ele está voltando. E o cálculo da aceleração der negativo,
Velocidade e aceleração negativa, sinais iguais, bateu o sinal igual, então eu também digo que esse movimento é acelerado. Vamos agora para o outro tipo de movimento, chamado movimento retardado. Você vai já entender por que esse nome. Nesse outro exemplo, eu tenho um carro com velocidade e depois ela vai diminuindo, tá? Quando eu faço o cálculo da aceleração, que nós fizemos agora há pouco no slide anterior, eu vou encontrar uma aceleração negativa. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, eles têm sinais contrários. Um é positivo e outro é negativo. Então, esse é o critério para eu dizer que esse movimento aqui é um movimento retardado. Mas eu também tenho a outra possibilidade. Se por acaso eu tiver uma velocidade negativa e a aceleração for positiva, também é sinais contrários? Isso, também sinais contrários, eu vou ter um movimento retardado. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Movimento acelerado, velocidade e aceleração com sinais iguais. Positivo, positivo, negativo, negativo. Movimento retardado, velocidade e aceleração com sinais contrários. E agora, nós vamos calcular a velocidade de um carro do movimento variado com o passar do tempo. Nos livros, gente, você vai encontrar o seguinte: função horária da velocidade. Função horária da velocidade, meus queridos, é nada mais nada menos que a fórmula para calcular uma velocidade depois de um certo tempo. Ora, se o tempo é uniforme, eu vou saber essa variação do tempo. Então, eu posso calcular a velocidade depois de determinado tempo. Tá? Como é que eu faço para calcular? É V igual a V0 mais A vezes T, onde V é a velocidade que o carro vai se encontrar, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, tá? Você acabou de ver como faz para fazer cálculo de aceleração, e T é o tempo. Digamos que você queira saber a sua velocidade do carro no movimento variado, daqui a 10 segundos, daqui a 20 segundos, aí você vai calcular utilizando essa fórmula aqui, ó, função horária da velocidade, que é para calcular a velocidade com o passar do tempo. Se você gosta de recursos de memorização, aqui tem um para você, ó. Vovó atômica, V0AT. Esse recurso aqui, gente, ele é um recurso interessante para quem gosta de utilizar regras de memorização. Essa regra aqui chama-se associação mnemônica. Tem até um nome bonito. Tá? Para quem quiser utilizar essa regra aqui, eu fui crítico no passado com relação a isso aqui, mas isso aqui é mais um recurso, tá? Para os alunos aprenderem de fato as fórmulas. Eu quero agradecer aqui vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, vocês tenham compreendido. Coloque aí nos canais da escola, no YouTube, ou então, de preferência, no chat no privado do WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Vocês têm aqui os códigos das turmas, tá? Para o 7º ano da tarde, 7º ano da manhã, para quem ainda não entrou, que sempre nós vamos estar colocando lá disponíveis e também lá na nova plataforma do Mérito, as atividades para você responder, tá? Muito obrigado, um grande abraço para todos, eu espero que vocês fiquem bem. Tchau!